Olá, queridos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez na nossa aula de História Eclesiástica 1. Espero que vocês estejam compreendendo bem. Mais uma vez, parabenizo a cada um de vocês por chegar até aqui. Eu sei o quanto isso é difícil, mas seguramente, né? Os benefícios eles vão chegar, tá? O tempo passa rápido, envelhecemos muito rápido, nascemos outro dia e hoje nós estamos aqui, né, dentro de um seminário, eu passando alguma coisa para vocês, vocês estudando. Daqui a mais algum tempo são vocês no meu lugar, ensinando a outros que vão estar estudando no seminário, né? Esse círculo é muito fascinante, né? Isso só prova que a gente morre cada dia, né? Cada dia que passa. Mas espero que vocês estejam gostando, entendendo, tá? Nada de caixa fechada, né? Aquela caixa fechada? Não, nada de caixa fechada, muito pelo contrário. Vamos expandir esse conhecimento que é muito bacana, que é muito peculiar, muito singular para esse momento de vocês. E na nossa aula 3, a gente está tratando de diversos assuntos, né? História eclesiástica é uma caixinha de surpresa. E quando a gente fala de encontros e desencontros da igreja patrística, nós estamos falando de um período lá de 100 a 313 depois de Cristo aproximadamente. Quanta coisa surgiu no cenário da história eclesiástica. Quantas coisas surgiram, quantas inovações, né, para a área da escrita teológica, né? Quantos personagens surgiram para que a gente hoje tivesse tanta literatura para a área de teologia. Esse é o fascínio da teologia, né? Nós temos muita coisa para estudar por aqueles que já escreveram alguma coisa no passado. Agostinho e assim outros personagens da história que a gente tem contato com eles pela própria literatura, né? Isso é muito particular, isso é muito singular, isso é muito legal. Então, gente, a patrística é uma filosofia, como outra qualquer, se a gente pode assim dizer, que surgiu no momento desfavorável do cristianismo. Isso está lá, eu estou lendo aqui no slide de vocês, tá? Apesar do Império Romano ter promulgado o cristianismo como religião oficial, os cristãos foram alvo de várias perseguições. Na época ainda havia muitos lugares na Europa que não eram adeptos da religião, isso é claro, o que dificultava a expansão dessa filosofia. O que é a patrística? Apóstolo, lembra dos apóstolos? Os apóstolos que seguiram Jesus? Os apóstolos que foram enviados por Jesus? Apóstolos. Patrística. O que está no meio? Apóstolo e patrística. O que está no meio? A sucessão. A sucessão. No lado dos apóstolos, você tem a propagação desse evangelho. Puro, simples, genuíno, de pouca escrita e de muita questão da oralidade, e a gente jamais pode esquecer que nós vivemos pela tradição oral no passado. Lembra que a gente está sempre ouvindo nas sinagogas daquele tempo, nas casas, como era ensinada a Torá? De pai para filho. Era por decora, você precisava decorar, né? De tanto se repetir, se decorava. Isso era muito particular naquele período, né? Onde não se desenvolvia escrita, nem todo mundo sabia escrever, o material era escasso para escrita, então as pessoas memorizavam, né? E aqui no cristianismo primitivo, nessa passagem, era muito comum o evangelho ser divulgado, ser propagado e não se tem nada escrito.
mesmo existindo pessoas que já escreviam na época, né? Na patrística, não. Nós temos muito desenvolvimento de novas teorias, de muitos escritos, dos primeiros pais da igreja, né? Patrística, aquele que sucede ao tempo dos apóstolos e tem características singulares e marcantes. Esse é o conceito. Lembra que a gente está falando sempre de conceito? Vamos conceituar. Então, tudo que a gente trabalha, a gente está dentro da questão do conceito. Então, você tem lá, nós tivemos lá o conceito de apóstolo, agora o conceito de patrística. E aqui no meio, o conceito de sucessão. Tá? E as diferenças entre um período e o outro e o que cada grupo dentro do seu período tinha em comum com o outro. Ou seja, enquanto você tem a pregação do evangelho pela oralidade, com poucos escritos, aqui não. Aqui justamente vai ser discutido aquilo que se escreveu pela sucessão. Tá? No meio disso tudo, nós temos material. Muita coisa foi escrita. Tá? Muita coisa que se perdeu na biblioteca de Alexandria quando pegou fogo, muita coisa que Alexandre deixou lá guardado, lá na sua biblioteca, foi salvo, foi divulgado. Depois nós temos aí a questão do cânon sendo propagado, divulgado, construído. Então isso tudo vai ser discutido, né? As interpretações, elas vão surgir dentro da patrística, tá? Também é um estudo muito sistematizado, é um estudo muito complexo, que você depende única e exclusivamente de diversos personagens, que são bem legais, tá? Eu tenho aqui algumas anotações só para vocês entenderem, tá? Claro, isso aqui são as minhas anotações, mas vocês têm o materialzinho de vocês, tá? Você pode muito bem escrever aquilo que eu estou falando, sem problema, que isso é material de apoio para você. Escreve e guarda. Uma hora vira um material de apoio para você, você vai precisar disso, tá? Além dos slides e do material apostilado que você recebe, tá? Quem são esses, né? São aqueles que deram uma grande contribuição, tá? Na sua organização e na elaboração da doutrina cristã, justamente nos seus primeiros tempos. Como se trata de um período relativamente longo, lembra que eu estou sempre falando para vocês que história eclesiástica nada é perto, é tudo muito longo, tudo muito longe, e a gente está sempre pegando uma coisa aqui, a outra ali, e juntando, é exatamente isso. Tá? Os estudiosos da patrística dividem-na em algumas fases. A dos padres apostólicos, anota aí, Clemente Romano, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna e etc. Essa é a primeira, tá? Vamos anotar como era essa divisão. O 2, a dos padres apologistas, Justino, Irineu de Leão, Clemente de Alexandria e Orígenes. E, por fim, a fase da maturidade da patrística, que é no Oriente, já no Oriente, Basílio, Teodoreto de Ciro, no Ocidente, no fim do século IV e no início do século V, Agostinho e Jerônimo. Então, nós temos essa fase da maturidade. Então, aqui nós dividimos em 3 períodos, tá? Dos padres apostólicos, dos padres apologistas, tá? E da maturidade patrística, do Oriente e do Ocidente, tá? Então, até o ano 200, dedicou-se à defesa do cristianismo. Isso é muito evidente, muito aparente, porque a gente tem um período ali curtinho para a gente poder assimilar. Contra seus adversários. Tá? Aqui. Até o ano 200, a patrística dedicou-se à defesa do cristianismo contra os seus adversários. Padres apologistas, como São Justino Mártir.
Até o ano 450 é o período em que surgem os primeiros grandes sistemas de filosofia cristã. Santo Agostinho, Clemente de Alexandria, entre outros, né? E esses são os mais citados aí, até por razões da filosofia. Até o século VIII, 750, 760, reelaboraram-se as doutrinas já formuladas e de cunho original, com Boécio e etc. Então nós temos aqui algumas divisões. Poxa, é possível dar uma aula de patrística em 15 minutos? É impossível, né? Mas nós temos muita informação pertinente e bacana, tá? Então tem aqui, lá no material de vocês, até a metade do terceiro século as perseguições foram locais e esporádicas. Voltando aqui para a questão da perseguição. Com períodos de paz, somente com Décio, 250 depois de Cristo, que se tornaram-se gerais e violentas. Os motivos das perseguições eram quase sempre os mesmos. Sempre cristianismo, sempre adorador. Então nós temos ali um período que a gente vai tratar na história de uma relativa paz para o cristianismo, e depois voltam-se as perseguições, e mesmo na era da patrística, dos padres da igreja, haviam perseguições. Haviam seguidores de determinados padres apologistas que não abriam mão da sua fé, da sua ortodoxia, para poder discutir, né, com as demais filosofias. E tinham seus seguidores, né? E cada filosofia tinha a sua própria perseguição, né? Não é só a filosofia cristã que era perseguida. Muito pelo contrário, as demais filosofias também eram perseguidas, né? Então nós temos uma ebulição de muito conhecimento nessa atmosfera da igreja, muitas rupturas dentro da Igreja Católica, muitos que deserdam, que saem da igreja, que vão para outros lugares divulgar o seu conhecimento, se isolam em outros monastérios, nas suas crises existenciais, para tratar agora das suas filosofias existenciais. Isso foi bom, isso foi maravilhoso. Toda essa quebra de paradigma, essa quebra de ruptura, fez com que a gente tivesse esse material todo que a gente tem aí. Ah, mas nós temos, professor, filosofias pagãs dentro dessa mesma filosofia cristã. Sim, e eu posso dizer para você que essas filosofias, elas são necessárias para o aluno, para quem se apega à história eclesiástica, para quem se apega ao texto bíblico. Por quê? Ela vai entrar de encontro justamente com a percepção daquilo que é o seu lugar comum de fala. Qual é o seu lugar comum de fala? Qual é o nosso lugar comum de fala dentro da literatura cristã? Os textos bíblicos, a literatura bíblica. Esse é o nosso lugar de fala. E o que tira a gente da nossa, como eu posso dizer para vocês, do nosso lugar de fala e daquela atmosfera que eu acho muito ruim, né? Que é se debruçar diante daquele livro, de uma literatura, dizer que aquilo ali é uma verdade absoluta. Não estou me relacionando à Bíblia, que a Bíblia é inerrante, infalível e ponto final. Não estou tratando disso, tá? Estou tratando de demais literaturas que a gente senta e toma aquilo por filosofia tradicional. E nada mais pode ser discutido, por quê? Porque aquele determinado autor, ele discutiu a filosofia que está presente no meu coração. E na história eclesiástica, você não pode tratar desses assuntos dessa maneira. Você precisa, muito naturalmente, muito cientificamente, muito profissionalmente, dialogar com essas filosofias. Por que você vai contestar aquilo que você não conhece?
Não faz sentido contestar o que você não conhece. Um exemplo. Você quer contestar a Igreja Católica sem conhecê-la? Você quer contestar uma seita dessa que tem por aí sem conhecê-la, sem de fato observar a sua estrutura, observar a sua narrativa? Não tem. Eu desconheço essa etapa. E eu creio que você também desconheça essa etapa. Por quê? Para se conhecer uma determinada cultura, eu preciso me adaptar a ela. De que forma? Conhecendo essa cultura. Eu não posso entrar simplesmente numa aldeia indígena, daquelas bem afastadas, né, do nosso convívio, mais ocidentalizado, e dizer que, olha, vocês são o resto, eu que estou certo, a minha filosofia de vida é a mais adequada, o que vocês fazem não tem nada a ver comigo, eu não aceito sua cultura, e assim vai. E não é por aí, muito pelo contrário. Conhecendo aquela cultura, estudando aquela cultura, que eu vou começar a discutir como essa cultura funciona e qual é a raiz da sua existência, e o que ela milita, por que ela ali está. E dentro da patrística, para a gente não fugir muito aqui do nosso horizonte, a gente viaja, mas volta, né? É exclusivamente isso. É esse universo filosófico discutido que vai nos ajudar no nosso estudo um pouco mais sistematizado sobre a proposta da história eclesiástica, né? A gente vai discutir com as grandes esferas da filosofia, com os grandes filósofos da época, com os grandes teólogos da época. Hoje a Igreja do Nazareno, elas têm a sua própria filosofia, né? Hoje se trabalha John Wesley, hoje se trabalha outros personagens, né? Ela tem a sua própria filosofia de existência, tá? E para se conhecer a Igreja do Nazareno, tem que estudar a Igreja do Nazareno. Para se criticar a Igreja do Nazareno, você precisa estudar a Igreja do Nazareno. Compreendem? Então é esse norte que a gente precisa dar para vocês, para que vocês não caiam naquela cilada de que uma filosofia diferente da minha é uma filosofia melhor do que a minha, né? Vamos parar para analisar. É claro, em se tratando de questões bíblicas, não é? Existiram as vãs filosofias, as filosofias que escapam, não é, daquilo que realmente traduz o texto bíblico, daquilo que Jesus pregou, daquilo que Paulo pregou, daquilo que os discípulos pregaram e viveram, né? Qualquer coisa diferente disso é heresia. E os pais estavam ali, a patrística, né? Esses homens estavam ali para combater essas heresias. Olha só. E você só combate aquilo, coloca isso na sua cabeça, você só combate aquilo que você realmente conhece. Se você não conhece, você não pode debater. Tá? Então, foi através de muito conhecimento de causa, de muita investigação teológica, que esses homens conseguiram combater essas vãs filosofias. E que nos ajudaram até os dias de hoje. Ora, nós vamos falar isso lá em História Eclesiástica 2. Mas essa é a escola de Lutero. Essa é a escola de Lutero.